Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Oliveira. Vim falar para vocês agora sobre algo que eu estava refletindo, sobre uma frase que tem sido muito falada ultimamente no Instagram, na internet, que é: se você quer alcançar o propósito, você tem que respeitar o processo. Na verdade, é suportar o processo. E eu estava refletindo sobre isso na minha vida, que hoje eu vivo uma situação a qual eu pedi a Deus há 16 anos atrás, né? 15 anos atrás, eu orei muito por isso. E hoje eu paro para pensar no que eu tive que passar, pelo processo que eu tive que suportar para viver o propósito que eu vivo hoje, né? E esse processo foi doloroso, foi longo, como eu disse, há 16 anos, né? Muita coisa eu tive que suportar, mas eu suportei e eu vivo o processo, eu vivo o meu propósito hoje, né, o qual tanto busquei, mas é engraçado que esse processo ele já não me dói, nem me machuca mais, não me atormenta mais, porque algo que eu vivo, o qual eu busquei, o qual eu pedi, é tão bom de saborear, sabe aquele momento de glória, que você já não lembra mais das lutas, né? As dores das lutas já não machucam mais. Você lembra, lógico, porque quando você olha para trás, você agradece pelo processo que teve que passar para alcançar o seu propósito. E é tão fácil, é tão simples da gente parar para pensar e a gente refletir sobre essa situação, que é aquela coisa: se você quer o diploma da universidade, você tem que aguentar o processo da graduação. Quanto mais você negligencia o processo, mais tardio é o alcance do seu propósito. Né? Aquela coisa, é para você fazer 5 cadeiras, como eu estou fazendo ultimamente, né? Era para fazer 5 cadeiras, eu faço só 3, eu faço só 2. Então, isso vai retardando eu concluir o meu curso na universidade. Assim são os processos, né, que a gente tem que passar pela vida da gente, que a gente vai retardando, que a gente vai negligenciando, né? Vai fazendo o corpo mole, vai transferindo as nossas responsabilidades para outras pessoas, para a situação, para as coisas externas. Muitas vezes, algo que depende da gente, a gente retarda, a gente transfere. Então, quanto mais a gente faz corpo mole no processo, mais difícil é a gente alcançar o nosso propósito. Por exemplo, esse propósito que eu vivo hoje, que eu orava há 16 anos atrás, podia ter sido mais curto, né? Eu podia ter alcançado em tempo menor, talvez se eu tivesse agido de outra forma. Porém, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei. Né? Para a gente ilustrar essa questão de processo e propósito, tem 2 situações na Bíblia que são muito claras, são exemplos muito claros, né, de processo longo e processo, vamos dizer, no tempo certo, né, que são o Êxodo, eu acho que está lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, onde eles viviam cativos, eles eram escravos, Deus libertou o povo do Egito para levar para a terra de Canaã. Né? Um período que era para ter sido curto, né? Um trajeto curto no deserto, se transformou num trajeto de 40 anos de sofrimento, né? Onde o povo que saiu adulto da terra do Egito não entrou na terra de Canaã, entraram seus filhos. Por quê? Porque eles negligenciaram o processo. Eles murmuraram, eles desobedeceram a Deus. Eles não obedeciam ao seu líder, eles reclamavam toda hora, eles murmuravam toda hora, mesmo descendo comida do céu, mesmo jorrando água de pedra para matar a sede deles, eles ainda adoravam outros deuses. Levantaram deuses para si, se eles tinham o maior Deus, o Deus mais poderoso de todos, eles não reconheceram. Então eles negligenciaram o processo, algo que era para eles passar em pouquíssimo tempo, eles passaram 40 anos. Chegaram à terra da prometida, chegaram, mas não chegaram no tempo certo. E os mais velhos, como eu disse, né, não entraram na terra de Canaã, porque foram eles que prejudicaram a sua própria geração, né? E tem o segundo caso, que é de José, né? José, que Deus deu o sonho a ele, que ele ia ser um grande governador, que os seus próprios irmãos iam se curvar diante dele, né? José, ele cumpriu o propósito no tempo certo, né? José, ele foi negligenciado pela própria família, ele foi traído pelos seus irmãos, ele sofria, né, com o olho gordo, com a inveja dos seus próprios familiares, foi vendido como escravo, foi caluniado lá no Egito, né, pela mulher, foi tentado pela mulher de Potifar, ela mentiu a respeito dele, ele foi preso por conta disso, foi injustiçado, foi esquecido pelo copeiro real, mas no tempo certo,
depois de todo o processo que ele teve que passar, Deus cumpriu o propósito na vida dele ser o governador do país mais poderoso da terra, que era o Egito na época. E o propósito de Deus era usar José para ajudar seu próprio povo, o qual traiu sua família, né? E José, ele não negligenciou o processo, ele não murmurou, ele não desobedeceu a Deus, porque ele podia muito bem ter se curvado diante dos deuses de Faraó, ele podia muito bem ter se esquecido do seu próprio Deus. Quando os irmãos recorreram a ele na época da fome, ele podia ter virado as costas para os próprios irmãos, mas não, ele cumpriu o seu propósito, né? Então, é aquela coisa, você tem que suportar o processo para alcançar o propósito, né? Se você não acredita na Bíblia, se você não conhece a Bíblia, se você não se interessa por isso, é só você olhar o processo do nascimento de uma criança. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, para quem é mãe vai me entender. O processo que a gente tem que passar para alcançar os nossos filhos nos nossos braços, né? A gente passa pelo processo dos enjoos. Minhas 2 filhas, eu enjoei até o 4º, 5º mês, só era pele e osso, porque eu não conseguia nem comer, né? No final da gravidez, a gente tem pressão alta, a gente incha os pés, a gente sente calor, a gente sente dor nas costas, a gente sente dor nas pernas, dor nas costelas, porque o menino começa a pesar, a gente não consegue dormir direito. A gente passa pela dor do parto, ou pela dor da cesárea, pela recuperação da cirurgia. A gente fere as mamas. Tudo isso a gente tem que passar para ter o nosso filho nos nossos braços, que é a melhor coisa do mundo. E quando a gente tem os filhos nos nossos braços, a gente se esquece de tudo que a gente passou na gravidez, porque aquele momento prazeroso é tão glorioso, é tão maravilhoso, que a gente só consegue agradecer pelo processo que teve que passar. Olha só como é perfeito, né? Tudo na vida da gente tem um preço. Cada propósito tem antes dele um processo. E se a gente quer alcançar o nosso propósito, a gente tem que respeitar o processo. Sem reclamar, sem murmurar, assumindo a nossa posição, fazendo aquilo que depende da gente para ser feito. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.